pelo fim. Agradecemos imenso aos caminheiros da luz, na pessoa do Sr. Presidente, na pessoa do Zé Manuel, por nos ter recebido de braços abertos neste ambiente caloroso, fraterno e amigo. Depois à jovem, como é que é o nome? Catarina. À Catarina, pelo momento que nós vivenciámos há instantes. Ela retratou muito bem, em 2 minutos, colocando na mala o que é o pensamento e a vontade. Ela retratou o pensamento nas palavrinhas que escreveu na folha. Colocou na mala, que é tal e qual como nós colocamos os nossos pensamentos na nossa mala, no transporte. A vontade é outra coisa, que é muito mais importante. É sentir a vontade de colocar em prática, que não é fácil. Ernesto Lozano tem um livro grandioso que se chama Pensamento e Vida, que retrata muito bem esses pormenores que todos nós necessitamos, muitas vezes, recapitular. Então, aos caminheiros, o nosso abraço de gratidão pela oportunidade que nos concedeu. Aos queridos amigos que trouxeram os trabalhos, que os colocaram em prática, pela disponibilidade, pelo trabalho, pela organização dos mesmos e pela prática de os colocar aqui para que nós pudéssemos observar, porque tudo dá trabalho. E cada um deles, retratando desde o princípio, desde os primórdios, desde a longevidade dos erros, que nos foram retratando toda essa nossa caminhada em busca da verdade e em busca da realidade que todos nós aspiramos, que é a luz. A luz que nos esclarece, a luz que nos orienta, a luz que nos pode enaltecer um dia, mas também nos pode colocar, eu vou utilizar o termo, no nosso lar. Mas depende da zona do nosso lar, que cada um de nós vai encontrar. Então, ao querido Alexandre, pelo exemplo vivo que retratou no seu trabalho desde os primórdios, desde a nossa caminhada, até chegarmos ao contexto do nosso querido codificador. Deixou bem retratado, portanto, as práticas, os conceitos, os conselhos, a evolução, as quedas. Depois ao nosso querido Zé Manel, porque nos traz o convite, precisamente, para a nossa melhoria, para nós nos podermos retratar no Evangelho, exemplificando aquilo que lá se encontra. Aquilo no bom sentido, não é? Porque são temas, é um labor grandioso de orientação para as nossas vidas. A nossa querida Liana, pelo exemplo vivo, mais uma vez pelo convite, nessa busca que todos nós precisamos interiormente de colocar em prática. As outras questões são questões de pormenores, que todos nós estamos procurando assimilar precisamente nas nossas atividades, nos nossos lares. A codificação espírita, portanto, trata-nos de tudo e nos traz de tudo. Traz tudo lá incorporado para aquilo que nós, enquanto foi colocado aqui, se basta só a codificação espírita. Essa é a orientação que nós necessitamos para quem chega de novo, para quem procura. Depois tem as obras complementares. A coleção de André Luiz, de Leão Denis, de Ivone Amaral Pereira, tantas outras, que precisamente são um complemento. Quando Kardec partiu, um jovenzinho que estava então iniciando a sua vida, Leão Denis, tomou a seu cargo precisamente trazer tantos exemplos sobre a imortalidade da alma, que precisa ser visitado. Depois da morte, o problema do ser o testemunho da dor. Portanto, são obras gigantescas, a qual todos nós precisamos, como espíritas, revisitar.
Então é muito importante, queridos amigos, todos nós, nesta tarde, lembrarmos alguém muito importante, que são os trabalhadores invisíveis deste lar, dos lares aqui representados da união, e que trabalham nessa união fraterna, solitária, amiga, trazendo tantos companheiros que vivem na maior aflição, na maior falta de caridade, nas maiores enfermidades, e buscam, precisamente com esta presença, nestes encontros, se unirem a nós e beberem precisamente nessa fonte inesgotável de saber que nos é ofertado nos livros, pelos Espíritos imortais, pelos trabalhadores grandiosos que nos antecederam, e aqueles que já atingiram alguma plenitude também passaram precisamente os mesmos trabalhos que nós estamos passando. No entanto, eles não nos abandonam. Já imaginámos Jesus nos abandonar? Já imaginámos, por exemplo, os benfeitores espirituais, quando atingem a plenitude, nos deixarem para trás? De forma alguma. Eles continuam, precisamente, nos orientando, nos elucidando e nos dando as mãos para que nós não nos possamos perder nas veredas dos caminhos, muitas das vezes errados, que nós tomamos. Então, queridos amigos, vale a pena estes encontros, vale a pena. Mas gostaria de lembrar aqui, antes de nos retirarmos, eu sou o diretor da União emprestado, porque o diretor da União Espírita da Região do Porto é o nosso querido amigo e companheiro José Augusto, que não está cá, por motivos que só ele quiser respeito. Nosso pensamento de solidariedade para com o nosso querido José Augusto, para o seu lar, para a sua família. Um grande abraço. E rogamos aos benfeitores espirituais, às famílias amigas de Maria Santíssima, do nosso querido Bezerra de Menezes e de tantos outros, para que possam visitar o seu lar, a sua família, mas também que possam visitar todos os lares, todas as famílias, independentemente do credo de cada um de nós, ser espírita ou não, ser branco, preto, amarelo, ou mestiço, não importa. Todos nós, queridos amigos, somos filhos de Deus, nosso Pai amantíssimo. Todos nós fomos criados na luz, todos nós. Logo, todos nós somos luz. As circunstâncias é que faz que nós nos desviamos do caminho. Todos nós, quando fomos criados por Deus, Ele nos colocou uma árvore frondosa dentro de cada um de nós. Essa árvore vai florir, vai dar fruto, mas vai depender de nós, daquilo que nós possamos produzir. Então todos somos luz, e todos nós logo mais vamos regressar, independentemente da cor, do estado, do país, e que nós nos possamos encontrar da religião. Todos nós um dia vamos regressar precisamente a esse mesmo estado, que é precisamente ao estado da imortalidade. No entanto, como espíritas, porque todos lemos nos mesmos livros, sabemos que não é tão fácil assim quando deixamos este lado da vida e vamos ingressar do outro, que é o nosso lado natural. Muitas das vezes nós não lembramos do nosso mundo natural, porque ao permanecermos aqui durante algum tempo, habituámos a olhar para as montas, e as montas são tão apelativas que nós nos esquecemos da nossa naturalidade. Nós nos esquecemos de quem somos, nos esquecemos ao que viemos. Com que finalidade é que nos encontramos?
E regressando a casa, muitas das vezes, alguns por muito tempo, não reconhecem que já chegaram a casa. E então se encontram perdidos. Conhecedores, não conhecedores, se encontram precisamente nessa característica, nesse contexto. Todos nós, chegando ao outro lado da vida, porque as leis são iguais para todos, e Deus não tem filhos privilegiados em lado algum, somos todos iguais, Ele manda todos nós pela mesma medida. Ama o criminoso como aquele que pratica o maior bem. Ama o enfermo como aquele que tem a maior saúde. De igual forma. Não tem como. Por isso é que Ele é perfeito. Mas nós, queridos amigos, também temos atributos. Nós estamos precisamente inseridos nessa árvore que Deus colocou na nossa consciência. Para os fazer desenvolver, para os fazer brilhar. Então é isso a que nós somos chamados, como espírita. E diz Kardec, como trabalhadores da última hora. Será? Seremos? Somos? Vamos fazer crescer a árvore. É apelativa. Vai demorar muito? Não sabemos. Vai demorar pouco? Muito tempo? Quantos anos? Não importa. Mas vamos chegar lá. Então, queridos amigos, mais uma vez, a cobertura espiritual deste lado, de todos os lados, o nosso agradecimento, a nossa imensa gratidão. Provavelmente eles se sentem felizes, precisamente com as nossas atividades, se sentem felizes com o nosso empenho, com o nosso querer, com a nossa vontade colocada em prática mediante todas as nossas limitações, que não são poucas. Mas eles confiam em nós e nos ajudam. Para encerrar, vamos orar. Vamos voltar aos nossos pensamentos para o Pai Amantíssimo, para Deus grandioso das nossas vidas, a causa primeira, a inteligência suprema do universo, de toda a natureza, de todo o bem esparso pelos universos, pelas galáxias. Todos nós somos viajantes do tempo. Todos nós somos astronautas do além, vivenciando ora aqui, ora no outro lado, conforme as nossas necessidades e conforme as nossas circunstâncias. Pai amantíssimo das nossas vidas, permita, Senhor, que te possamos agradecer encarecidamente, com toda a gratidão, por tudo quanto nos ofertas, pelo trabalho, pelas canseiras, pela saúde, pela dificuldade, pelo amigo, pelo menos amigo. Permita, Senhor, que possamos interiorizar todo esse pensamento que emana de Ti, para que assim possamos despertar em nós a vontade firme de colocar em prática tudo quanto vamos absorvendo, as mensagens gratificantes que envias até nós pelos vossos emissários, agradecendo a Jesus, Teu Filho amado, o Teu Cristo, Senhor, que um dia conviveu connosco, trazendo-nos a boa nova, trazendo para nós o Teu Evangelho, para que pudéssemos despertar, Senhor, da noite da nossa infância. E hoje, procurando reviver, Senhor, a Tua presença, com a perspectiva que o Consolador prometido, como nos disseste, possa o mesmo, Senhor, Tu mesmo, o Consolador das nossas vidas, penetrar em nós, trazendo-nos o ânimo, a alegria de viver e de conviver
os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os meus amigos. Te agradecemos pela saúde, pelo amparo, pelo trabalho que assim nos ofertas e pela confiança depositada em cada um de nós. No entanto, Senhor, permita, Jesus, que neste momento, Senhor, te possamos pedir por todos aqueles que possam estar passando pelas maiores dificuldades, pelas maiores dores, pelas aflições mais difíceis, pelas provas, pelas expiações. E ainda, Senhor, acrescentando de forma veemente, Senhor, te pedimos por todos aqueles que fomentam a guerra, a fome, a corrupção, os crimes hediondos, a violência. São teus filhos, nossos irmãos. Ampara-os. Alberga-os em teu coração magnânimo, Senhor, a fim de que possam apaziguar os seus corações doridos, as suas mentes enfermas. Te agradecemos, Jesus, pelo momento vivido, pelo dia concedido, por esse banquete grandioso, Senhor, que nos proporcionaste. Muito obrigado, Jesus, porque tive fome, me alimentaste, porque tive sede, me deste de beber. Muito obrigado, Senhor. Ampara a todos.